Governo cedeu na redução da sobretaxa a pagar no próximo ano pelos trabalhadores portugueses, mas a descida vai ter um impacto marginal no orçamento das famílias. Reduzir a sobretaxa de IRS de 4% para 3,5% significa poupanças anuais que nos primeiros escalões ficam perto dos 50 euros. O CDS até queria ir mais longe e reduzir a sobretaxa de 2013 em pelo menos um ponto percentual, mas o governo não aceita que o corte seja tão elevado e apenas deu luz verde a uma descida dos 4% para os 3,5%. E se a diferença parece pequena, as contas mostram que o impacto é mesmo marginal na vida dos portugueses. Nos casos de quem recebe mensalmente um valor líquido de pelo menos até 750 euros, não existe qualquer mudança. Mas um trabalhador solteiro com rendimento de 1.500 euros, segundo a proposta do governo, iria pagar de imposto quase 3.630 euros. Com esta redução, a poupança ronda os 50 euros, mas a diferença com este ano mostra um aumento da carga fiscal de 53%. Já se o salário for de 5.000 euros, então o imposto vai ser de quase 23.530 euros, menos cerca de 277, um aumento fiscal de 25% em relação a este ano. Se formos para um casal em que um ganha 1.500 euros e o outro membro 750, a poupança vai ser de perto de 50 euros em todos os casos, caso não haja filhos ou exista um ou dois. Os agravamentos vão dos 53% aos 80% para quem tem 2 filhos. Os mesmos casais, com cada membro a receber mensalmente 5.000 euros, vão poupar num ano perto de 555 euros. A diferença é que um casal sem filhos vai pagar mais de 47.400 euros de imposto, enquanto que com 2 filhos o valor desce para perto dos 46.750 euros. O agravamento é de 24% ou 25%. Esta medida vai custar aos cofres do Estado 105 milhões de euros, verba que vai ser encontrada através do corte da despesa em 80 milhões de euros, mais uma nova taxa de solidariedade a quem recebe mais de 250 mil euros. Mas se este alívio é pouco significativo, pode mesmo vir a ser menor, pois o governo deverá estar a preparar um aumento da tributação do subsídio de refeição. Agora, só os valores acima dos 5,12 euros é que são alvo de tributação, algo que deve mudar para os 4,27 euros. As boas notícias devem mesmo ser para os recibos verdes, porque passam a pagar imposto em relação a 75% do rendimento, mais do que os 70% atuais, mas menos do que os 80% previstos na proposta do orçamento apresentada pelo governo. A proposta dos partidos da maioria chegou no último dia do prazo para indicar alterações ao Orçamento do Estado e foi bem recebida por Vítor Gaspar. O Governo vai então reduzir de 4% para 3,5% a sobretaxa de IRS a cobrar em 2013. O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, assegura que a proposta apresentada é compensada com cortes na despesa e com aumento para 5% da sobretaxa no caso de rendimentos acima de 250 mil euros anuais. Os deputados da maioria propuseram a Vítor Gaspar cobrar o imposto extraordinário de uma só vez no setor privado, mas Vítor Gaspar não aceita mudar o modelo de cobrança mensal do imposto, tal como está inscrito na proposta do Orçamento do Estado para 2013. A maioria propõe também que o Governo negocie em concertação social o pagamento mensal dos subsídios de Natal e de férias, de forma a compensar a cobrança do imposto extraordinário. É um dos temas que vamos desenvolver no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a presença dos comentadores do ETV, Nuno Gaioso Ribeiro e também Pedro Rodrigues. A ambos agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo. Começo por si, Nuno Gaioso Ribeiro. O Governo recua na sobretaxa de IRS, mas ao mesmo tempo prevê-se que pode haver uma tributação, um aumento da tributação no subsídio de refeição. É caso para perguntar se o Governo dá com uma mão e tira com a outra. Sim, se calhar é mais do que isso, é o Governo a tirar com as duas mãos, ou seja, parece que está a ser apresentado assim como um aliviar fiscalmente desta sobretaxa, quando esta sobretaxa é, em primeiro lugar, um resultado do próprio orçamento. Ou seja, em primeiro lugar, estávamos a falar de uma proposta orçamental
que consistia nesta sobretaxa de 4%, e agora estamos a falar de uma alteração a essa sobretaxa no contexto da sua aprovação na Assembleia da República. E, portanto, não se trata de uma redução de um imposto que as pessoas estivessem habituadas a pagar, trata-se de um ajustamento, de um agravamento fiscal que resulta da próxima proposta de orçamento. E, portanto, isso é a primeira medida. Isso terá um impacto, de facto, marginal, mas todo o impacto hoje em dia na vida das famílias é relevante no seu orçamento disponível. Agora, resta saber se as medidas que vão ser implementadas para compensar estes cerca de 100 milhões que o Estado deixará de arrecadar com a redução de 4 para 3,5 pontos da sobretaxa, não se vai fazer também à custa do rendimento disponível da generalidade dos contribuintes pagadores de IRS, ou seja, à custa justamente do que falávamos, da redução da isenção do subsídio de almoço ou, eventualmente, de um esquema de cálculo da sobretaxa a incidir sobre a coleta e, portanto, aí... Que é o que se prevê. É o que se prevê e, portanto, aí estamos completamente de acordo, ou seja, tira-se com uma mão, dá-se com uma mão e tira-se com a outra. E, portanto, podemos estar perante um caso desses, sim. Pedro Rodrigues, que efeito é que isto vai ter psicologicamente? Eu julgo que há aqui um sinal que o Governo pretende dar nesta discussão na Assembleia da República que tem que ver com julgo eu que tem que ver com o mudar a agulha do ajustamento orçamental através apenas do esforço do lado da receita, mas fazer-se um esforço do lado da despesa. O Governo lançou a intenção de desenvolver um debate nacional sobre a reforma do Estado, enfim, a refundação do Estado, o que seja, e eu julgo que a partir desse momento o Governo procurou demonstrar aos portugueses que inicia um ciclo no qual apela na consolidação orçamental e no ajustamento que estamos a fazer, não só à receita, ao esforço dos portugueses, via dos impostos, mas também um esforço significativo do lado do Estado, comprimindo a despesa realizada e reformando a estrutura da despesa. E eu julgo que seria sensato ou seria interessante verificaremos durante os próximos dias, que este meio ponto percentual, enfim, que não é muito significativo, mas como dizia o Nuno muito bem, neste momento qualquer redução é interessante e qualquer redução dos encargos das famílias. Mas são 50 euros anuais nos primeiros escalões. Pois, mas em todo caso, repare, 50 euros anuais são 105 milhões de euros na estrutura do orçamento. E, portanto, quer dizer, Mas 50 euros nos primeiros escalões é dividir por 12 meses? Pois, com certeza, mas hoje qualquer alívio no orçamento das famílias é relevante e a nossa margem, efetivamente, hoje também é muito curta, como é sabido. O interessante será verificar se esta redução será feita à custa de um cálculo diverso na sobretaxa ou se, pelo contrário, se falará, como o líder parlamentar do PSD veio aparentemente indiciar, que se tratará de uma redução na despesa para compensar esta redução também do encargo fiscal. Há aqui uma nota que eu gostava, em todo caso, de deixar, não mudando de assunto, mas em todo caso, que me parece relevante. Toda a imprensa tem noticiado e toda a dialética parlamentar nesta discussão orçamental parece que tem incidido entre a maioria de um lado, o CDS em primeiro lugar, e o ministro Gaspar do outro. E isto é que eu não acho que seja interessante, quer dizer, eu acho que não é um ponto muito que me pareça muito interessante, porque de facto dá a ideia... Mas não considera que só o ministro Vítor Gaspar e o primeiro-ministro é que acreditam nesta receita? Parece que dá a ideia que o ministro das Finanças, que a proposta é do ministro das Finanças. A proposta de orçamento não é do ministro das Finanças, a proposta de orçamento é do Governo. É do Governo, aprovada em Conselho de Ministros, com os ministros do CDS e todos os outros ministros que fazem parte do elenco governativo e, portanto, dá a ideia que a proposta orçamental é do Ministro das Finanças, quando não é. A proposta orçamental é do Governo. E, portanto, é o Governo que se está a bater pela proposta. De resto, o Ministro Vítor Gaspar, quando apresentou a proposta na Assembleia da República aos deputados da maioria e mais tarde no Parlamento, não deixou de referir com toda a clareza que havia margem para introduzir alterações, mas a margem é reduzida e se toda a margem para alterar o orçamento significa, e tem necessariamente que significar, uma compensação do lado da despesa. Ou seja, quer dizer, nós não podemos hoje achar ou ter a ilusão de considerar que uma redução da estrutura de impostos que está proposta no orçamento não pode ser feita à custa de uma correspondente diminuição da despesa ou então de uma alteração da estrutura fiscal aumentando a receita no outro lado qualquer. Portanto, quer dizer, por isso quando se fala que meio ponto percentual é curto, com certeza que é,
Mas quer dizer, mas ouça, é curto, mas a verdade é que não dá para esticar o cobertor para um lado sem que se estape os pés ou sem que se altere a despesa. E, portanto, esses dois aspectos é que me parecem que é preciso olhar com atenção nos próximos dias. Mas falava aí do governo como um todo, mas a verdade é que o CDS, ao que tudo indica, pretendia ir mais além. Pois, o CDS precisa ir mais além, mas é importante também perceber como é que o CDS quer ir mais além. Porque, repare, eu compreendo para um partido que andou os últimos 5 anos a defender uma redução estrutural na carga fiscal e uma diminuição do peso do Estado na economia e na vida das pessoas, é esse o seu ADN, tem sido essa a sua intervenção nos últimos anos, que eu compreendo, agora é violento entender-se que estão num governo onde as circunstâncias obrigam a que a receita fiscal seja aumentada. Eu percebo isso. Mas a verdade é que o CDS, para exigir uma diminuição da carga fiscal, tem necessariamente que introduzir alternativas, e as alternativas só podem ser introduzidas do lado da despesa, do lado do Estado, refundando o Estado e reformando o Estado. Esse é o ponto. Nuno Gaioso Ribeiro, a verdade é que o Governo criou uma nova classe das famílias com rendimentos superiores a 250 mil euros brutos anuais e que vai pagar uma sobretaxa de 5% de IRS. Sim. Essa classe está em vias de extinção, ou deve ser muito reduzida hoje em dia. De qualquer maneira, o Governo estima um impacto de cerca de 20 milhões de euros de arrecadação de receita, digamos, extraordinária e compensatória desses 100 milhões. Deixe-me só dar 2 notas, porque, enfim, aproveitando aqui um pouco a conversa com o Pedro, dizer 2 notas. A primeira, é absolutamente normal que o Governo, a quem compete apresentar a proposta de orçamento à Assembleia da República, que depois surjam os ajustamentos ao orçamento. O Pedro, aliás, foi deputado e, portanto, conhece bem esta mecânica e, portanto, é normal que depois haja ajustamentos introduzidos por proposta. É normal e desejável que assim seja. Este é o poder máximo da Assembleia da República e, portanto, é bom que assim seja. É normal que assim seja, sempre assim foi, e, portanto, é normal que possa haver uma discussão que envolva os partidos com autonomia sobre a sua participação governamental nesta discussão. Dito isto, eu acho que é importantíssimo sublinhar o que disse o Pedro. A proposta é do Governo e, nesse sentido, é do Governo, que é integrado por uma coligação e que tem 2 partidos que, a priori, terão tomado uma posição sobre o documento. E, portanto, eu, de facto, aparecer aqui como o orçamento do Ministro Gaspar versus um comportamento dos outros partidos, em particular do PP na Assembleia, enfim, repugna-me um bocadinho que possamos ter essa interpretação. A segunda nota é que, obviamente, e isto aplica-se a todos os partidos, e, portanto, não necessariamente só ao CDS, mas também ao CDS, que é quem tem aparecido com propostas e com um debate mais intenso sobre estas alterações, aos partidos que propõem alterações, compete também a responsabilidade de explicar em que medida é que essas alterações impactam no equilíbrio global do orçamento e encontrar as formas alternativas de encontrar receita. O que aconteceu, aliás, deve-se dizer, com a proposta do PS. Eu, aliás, até discordo de algumas das medidas Quais? que são postas nessa proposta, mas de facto, já podemos falar um pouco sobre isso, mas de facto propôs alternativas de receitas, não é? E, portanto, eu discordo em particular da tributação feita à SGPS relativamente aos dividendos. E posso explicar muito rapidamente porquê. Nós, para passarmos este período de maior estrangulamento e para retomarmos algum crescimento económico, nós temos que... Há 2 medidas fundamentais que têm que ser estimuladas. Uma é a poupança das famílias e das empresas e a outra é o investimento. Nós não vamos conseguir criar mais postos de trabalho e criar crescimento sem que as empresas retomem volumes de investimento normal. Ora, a tributação em sede de dividendos das SGPS, o que está a fazer na prática é, por um lado, uma dupla tributação, porque essas receitas já foram tributadas nas sociedades que são participadas pelas SGPS. E, em segundo lugar, uma redução da capacidade dessas SGPS reinvestirem uma parte significativa desse capital em investimento. E, portanto, enfim, discordo dessa medida. Só para lhe dar um exemplo, nós não temos que andar aqui a concordar todos uns com os outros. Mas que, aliás, permite-me só já agora aproveitar essa deixa para dizer o seguinte, e que concordo inteiramente com o que o Nuno refere, mas não deixa de ser curioso que o Partido Socialista, ao mesmo tempo que afirma de forma muito veemente uma suposta política alternativa ao governo, aliás, ainda ouvi este fim de semana uma frase do líder do
do Partido Socialista, o António José Seguro, dizendo que é preciso uma alternativa à política da austeridade, uma política de crescimento. Não ia ser cúmplice com estas Mas ele medidas. contrapõe sempre esta ideia de contra uma política de austeridade, nós propomos uma política de crescimento. Mas depois, no concreto, aquilo que se nota é que António José Seguro, ao invés de aproveitar estes momentos de discussão na Assembleia da República, designadamente ao nível do Orçamento de Estado, para propor medidas concretas para o crescimento, o que faz é exatamente o inverso. É o inimigo do crescimento, porque, na verdade, não há crescimento sem investimento. E, portanto, esta postura que o engenheiro Sócrates, o António José Seguro, tem desenvolvido nos últimos tempos, que é uma dialética retórica vazia do meu ponto de vista e incoerente em alguns aspectos, é preocupante. Porque... Mas há aqui, diga. Porque não impõe seriedade no debate. Pedro aproveitou aqui assim uma deixa minha para ir mais além do que eu estava a dizer. Deixe-me dar aqui uma nota aqui. Dentro destes dois objetivos que deviam existir, enfim, nós temos que passar por esta fase de austeridade, temos que fazer a consolidação orçamental, nada disto está em causa. Mas há opções que às vezes se notam em pequenas coisas e que são marginais, mas que são simbólicas, de apontar para um caminho de retoma de crescimento, ou de fomento ao investimento, ou de fomento à poupança. E aí, por exemplo, há medidas, agravamento da taxação dos depósitos, que são coisas que não são explicáveis. Vão ter um impacto marginal, mas é um péssimo sinal que está a ser dado às pessoas, não é? E, portanto, eu acho que aqui neste equilíbrio é que se podem encontrar zonas de diferenciação positiva relativamente a este mecanismo de austeridade, em que se diferencie, por outro lado, o aforro das famílias e, por outro lado, algum estímulo ao investimento das empresas. E é nesse equilíbrio, enfim, que o orçamento tem falhas e que há aqui pequenas críticas que devem ser sempre feitas para possibilitar que esse jogo tenha resultado a mais curto prazo, isto é, que possamos inverter este caminho a mais curto prazo. Uma coisa é certa, e este é um facto, vai haver no próximo ano um brutal aumento de impostos. E onde é que fica o corte das despesas? Bom, o Governo tem, aliás, os números são muito claros, o último ano e meio registrou-se o maior corte da despesa nos últimos anos em Portugal. Se me pergunta se é suficiente, eu diria que não é suficiente, mas mais importante do que discutir se o corte, como se tem discutido, quer dizer, nos consumos intermédios do Estado, se é por aí que se deve vir, eu acho que mais importante do que se continuar a cortar nos consumos intermédios é lançar uma grande discussão nacional sobre qual é o papel do Estado, sobre qual deve ser e por essa via, proceder-se a uma estrutural redução da despesa do Mas Estado. enquanto essa discussão não acontece, a verdade é que os cortes de despesa têm sido realizados. Mas ficam para 2014, pelo menos a maior parte. Não concordo integralmente Pedro, consigo. aponta-se que cerca de 80% da consolidação é feito pelo lado da receita e não da despesa. Certo, é verdade. Que inverte completamente aquela lógica de um terço, dois terços. É preciso reconhecer o seguinte, é preciso reconhecer que no último ano e meio se desenvolveu um corte muito substantivo do lado da despesa do Estado, fundamentalmente nos ganhos de eficiência. Lembro-me, por exemplo, do sistema de saúde, no Ministério da Saúde, tem-se feito cortes de despesa gigantescos, por um lado, nos ganhos de eficiência, por outro lado, designadamente na política do medicamento. Mas há outros ministérios onde têm sido feitos cortes de despesa, sobretudo nos consumos intermédios, reconheço. E porquê nos consumos intermédios e porquê nos ganhos de eficiência? Porque são os mais imediatos e são os mais efetivos. Agora, é preciso irmos um pouco mais além. E para ir mais além é preciso, de facto, olhar-se e pensar-se onde é que queremos o Estado e proceder-se, em função disso, a um corte estrutural. E esses cortes não são feitos de forma imediata. Quer dizer, eu concordo com o Nuno quando diz que a consolidação é feita sobretudo pelo lado da receita e não é desejável que assim seja. Com certeza que não, e ninguém fica satisfeito com certeza por fazê-lo. A verdade é que somos obrigados a reconhecer que, do ponto de vista imediato, atendendo à urgência da situação, a consolidação pelo lado da receita é mais efetiva. Se me perguntam, não se devia ter já começado a discussão sobre a revisão das funções do Estado? Com certeza que sim, há 6 anos atrás. Não é de agora. Há 6 anos atrás que se devia ter começado a discutir esta matéria, portanto é bom que se comece rapidamente e que se comecem a ganhar. Mas esta é que é a situação um bocado dramática, porque não andamos aqui a discutir há 6 anos, mas andamos a discutir há 2 ou 3. E dizemos sempre a mesma coisa, que é sempre que há um agravamento das medidas fiscais para tentar, pelo lado da receita, acelerar a consolidação, nós dizemos tudo bem, isto é o que se pode fazer no curto prazo, mas não esquecer que há um movimento de longo prazo a fazer, que é a redefinição das funções do Estado, um corte estrutural na receita do Estado, eventualmente
provavelmente uma redução do número de pessoas com que o Estado hoje opera, dada a eficiência introduzida por coisas como as tecnologias de informação, processos de A própria simplificação, resposta que os etc. privados hoje dão que não davam há 10 anos atrás. E temos dito isto todos os anos e depois parece que cada ano a discussão é a mesma, enfim, invertendo-se o partido que está a governar. Dúvida. E isso é que é, enfim, a parte central. Essa tem sido, esse tem sido, do meu ponto de vista, um dos grandes dramas do país. É adiarmos o estrutural face à urgência do momento em que sempre estamos mergulhados. E, portanto, esquecemos sempre daquilo que é estrutural porque deixamos de nos mergulhar na urgência do dia-a-dia. E eu espero que este anúncio, que não passa ainda disso, mas que este anúncio que o Governo fez, da intenção de discutir uma revisão estrutural das funções do Estado, que envolva toda a sociedade portuguesa, todos os partidos políticos com assento parlamentar, sobretudo, evidentemente, aqueles do arco da governação, e envolvendo fundamentalmente o Partido Socialista, que é importante nesta discussão, uma discussão que tem que ser feita sem preconceitos ideológicos, tem que ser feita sem ideias pré-concebidas e tem que ser feita, sobretudo, com os olhos postos no futuro, quer dizer, sem uma preocupação de resolver o problema da urgência do dia-a-dia, mas olhando estruturalmente para o futuro. Há uma notícia Mas começou mal essa discussão, não é? Com o epíteto da refundação, começou mal. Se me permite, eu prefiro focar-me no estrutural. É importante que a discussão seja feita, independentemente dos pequenos pormenores. Mas concordo que começou tarde. Devia ter, do meu ponto de vista, o Governo devia ter iniciado essa discussão, introduzindo a refundação do Estado, ou a revisão das funções do Estado, como um elemento essencial da sua narrativa. E, portanto, a sua narrativa de governação, iniciando no ano passado, lançando um grande estudo nacional, uma grande discussão nacional envolvendo o Partido Socialista e as forças vivas da sociedade portuguesa, e não devia, evidentemente, ter trazido esta discussão não só sobre o epíteto de refundação do Estado, por um lado, como também não me parece que faça muito sentido no momento em que se discute o Orçamento na Assembleia da República. Não só porque a discussão do Orçamento é um dossiê central para o país, sobretudo no momento que vivemos, mas porque o próprio tema da revisão das funções do Estado é demasiado importante para que se permita que seja misturado na dialética parlamentar e política que os momentos que antecedem a discussão e a aprovação do Orçamento necessariamente trazem em qualquer circunstância, em qualquer momento. Há aqui dois assuntos que gostaria de abordar e estamos a chegar ao fim do nosso tempo. 1.500 assessores e funcionários politicamente nomeados receberam subsídios de férias. É assim que o Governo dá o exemplo à restante administração pública? Olha, esse é talvez um dos temas que prova com maior firmeza, por um lado, a demagogia na intervenção política, por um lado, e por outro lado, a falta de profundidade na análise dos temas. E que, aliás, é um dos pontos que mais contamina a intervenção pública e política em Portugal e que, do meu ponto de vista, mais afasta os eleitos dos eleitores, justamente essa falta de profundidade. Não está em causa o pagamento de subsídios de Natal nem de férias a nomeados políticos ou a membros de gabinetes ou o que seja. O que se trata é que alguém que sai da sua função, no setor privado, na grande maioria dos casos, ou em todos os casos, sai do setor privado, entra no exercício de um cargo público e tem, evidentemente, direito a receber os proporcionais correspondentes aos meses em que trabalhou na função anterior e não um subsídio de férias. Quer dizer, portanto, é um direito que assiste a cada um dos cidadãos que exercem esses cargos. E não é o Estado, quer dizer, não há aqui um favor, um benefício, uma exceção que se aplica a nomeados políticos. De resto, é uma situação que se aplicaria se eu estou na minha função privada e tenho um subsídio de férias e vou para uma outra entidade privada, tenho que receber esses proporcionais em todo caso, porque não tenho direito a receber do outro lado porque não trabalhei os 12 meses. Nuno. Eu confesso que não tenho conhecimento suficiente para opinar, para opinar sobre o tema. Se for como o Pedro diz, enfim, é uma situação absolutamente normal. Aconteceria transitassem essas pessoas para o Estado ou processassem por mútuo acordo as suas funções ou mudassem de país para viver para outro local e, portanto, nada a dizer. Significa também que não foi o Estado que teve essa despesa com esses proporcionais, foram as entidades onde essas pessoas que foram contratadas pelo Estado trabalhavam e provavelmente com o cessar do vínculo o que aconteceu foi isso. Se foi isso, nada a dizer. Naquilo que o Pedro dizia, não acha que houve falta de transparência do Governo? Não, se foi isso, quer dizer, se for esta situação que o Pedro está a dizer, isto não tem nada a ver com o Governo, ou seja, o Governo contrata uma pessoa para assessora ou para outra função qualquer, se essa pessoa extinguiu o seu vínculo laboral com outra entidade, ela pagou-lhe o que devia por essa cessação e muitas vezes estão os proporcionais. Eu acho que as pessoas nem toda a gente sabe, mas quando nós trabalhamos durante um ano, fim desse ano, ou seja, em 31 de dezembro deste ano, 2012, nós ganharemos o direito ao subsídio de férias do ano
que gozaremos no ano que vem. E, portanto, por hipótese, todo o ano que trabalhámos de 2011, as férias que usámos este ano têm que ver com o nosso trabalho de 2011. E, portanto, se este ano, nesta data, eu cessasse funções, por exemplo, na sociedade onde trabalho, significaria que se não tivesse gozado de férias este ano receberia esse montante, mais o prorata, ou seja, neste caso 11, 12 avos do subsídio de férias do ano que vem, que se irá vencer no dia 1 de janeiro por via do trabalho que eu estou a prestar este ano. E, portanto, as pessoas recebem essas remunerações que são os tais proporcionais de que o Pedro falava. Se assim for, significa que isso não teve nenhum acréscimo de despesa para o setor público, nem é nada da responsabilidade do Governo. Se assim for, e, portanto, nada a dizer. Não. O único ponto onde o Governo, do meu ponto de vista, não esteve bem foi em querer dar explicações sobre um assunto que não lhe competia explicar. Portanto, aí sim o Governo se envolveu numa discussão que não tinha que se envolver. O Ministro, aliás, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, bem, apelidou esta matéria demagógica e depois o Gabinete do Primeiro-Ministro soltou números dizendo que eram 230, depois afinal já eram 1.500. Mas é um assunto em que o Governo nem sequer tinha explicações para dar. Pedro Rodrigues, Nuno Gaioso Ribeiro, muito obrigada pela vossa presença e explicações neste Conselho Consultivo que está de regresso amanhã.